Olá, gente, tudo bem? Tô gravando esse vídeo para você entender de uma vez por todas por que, quando e como buscar um psicólogo e quais são as etapas que compõem um processo de psicoterapia. Primeiro, por que buscar um processo de psicoterapia? Existem dois principais pontos que levam uma pessoa a necessitar desse tipo de acompanhamento, esse acompanhamento com um psicólogo. Primeiro, são os transtornos mentais e afetivos. Então, pessoas que sofrem com depressão, com ansiedade, e aí as várias facetas, né, desse transtorno de ansiedade, como a síndrome do pânico, a codependência, que é um transtorno de personalidade também relacionado à dependência emocional. Enfim, esses são exemplos de transtornos que uma pessoa precisa fazer um acompanhamento com um psicólogo. O que na maioria das vezes tem acontecido é que as pessoas com esses transtornos vão ao médico e tomam somente medicação, não sabendo ou negligenciando a parte psicológica e do tratamento que é preciso fazer nesses casos para que alcance a causa. A medicação não alcança a causa do problema. Na psicoterapia, sim, por isso a importância de fazer um acompanhamento desses casos. Um outro tipo de pessoa que pode se beneficiar do processo de psicoterapia é aquelas pessoas que buscam por desenvolvimento emocional, por desenvolvimento pessoal e amadurecimento emocional. Porque o amadurecimento emocional, ele não se dá de forma automática. Eu preciso investir nesse processo. Então, às vezes, eu me pego, as pessoas não têm muita consciência disso, mas a gente tem aspectos infantis da nossa personalidade. A gente tem necessidades que não foram satisfeitas ali na nossa infância. A gente não tem consciência disso e aí a gente segue esperando que as outras pessoas supram essas necessidades. Então, aqui entra a importância do processo de psicoterapia, para que eu possa ter um amadurecimento emocional, porque ele não se dá de maneira automática, como ali a gente fazer aniversário todo ano. Então, são dois grupos de pessoas que precisam de fazer psicoterapia. Primeiro, as pessoas que têm algum transtorno, como depressão, ansiedade, dependência emocional, por exemplo. E um outro grupo que não, eu não tenho esses transtornos, mas eu tenho sofrimentos aqui e ali, eu tenho dificuldade nos meus relacionamentos e eu quero sim amadurecer, eu quero me desenvolver enquanto pessoa. Então, nesse segundo caso, não tem, às vezes, um sofrimento intenso, mas uma necessidade, por exemplo, de se conhecer melhor. Então, aqui existe o ganho de busca para, por exemplo, ir além dos padrões e modos de vida automático. Então, eu tenho um modo de vida e padrões que eu sigo repetindo ali da minha ancestralidade, não sei, sigo repetindo, mas que me prejudicam de certa maneira, eu não tenho consciência. Aí eu faço psicoterapia e começo a enxergar. E aí existe a possibilidade de você ter uma vida mais satisfatória. Tomando consciência, por exemplo, do que realmente te move. Sabe, nossa, mas o que será que me move? Né? E aí na psicoterapia a gente vai mergulhando nessas camadas mais profundas da sua personalidade, o que traz ganhos e fortalecimento ali da personalidade da pessoa. Outro ponto, quando buscar psicoterapia? Tá, entendi por quê e quando? Não se busca psicólogo apenas quando está em sofrimento intenso. Muitas pessoas chegam já depois de ter tentado lidar de forma sozinho com as suas questões e não tem essa necessidade, só que muitos não sabem disso. A gente não busca psicólogo só quando já está com um diagnóstico, já foi no médico, e o médico passou medicação e aí falou que precisa da psicoterapia. A gente não precisa chegar nesse ponto. Tá ruim, tá incomodando, você sente que tá perdido, tá confuso, não consegue tomar decisão, enfim, tá ali com dificuldades dentro de você, busca psicoterapia, não espere isso chegar num ponto insuportável, num sofrimento intenso. Quando a pessoa espera demais e chega já com algum diagnóstico, já chega com um sofrimento muito intenso, o processo de psicoterapia é mais demorado, é mais trabalhoso. Então, quanto antes você buscar a psicoterapia, melhor. Ou seja, não existe um momento certo ou contraindicação para fazer psicoterapia. Não, eu preciso buscar nesse momento ou naquele momento. Não tem um momento certo. Mas quanto antes, melhor. Não esperar o sofrimento intenso. E outra coisa, não tem contraindicação. Ah, tem alguma pessoa que não pode fazer psicoterapia? Não, existem as pessoas que não dão conta de um processo de psicoterapia devido a transtornos muito graves. Mas esse é assunto para outra hora. Fora isso, não existe contraindicação. Outra pergunta que eu vim responder. Como buscar? Andressa, tá, percebi mesmo que eu preciso de um psicólogo. Como que eu busco? Primeiro,
Hoje, com as redes sociais, isso facilita. Por quê? Porque você vai ali procurar, ali na sua cidade, ou tem muitos psicólogos como eu que atendo online, você busca as redes sociais desses profissionais e dá uma pesquisada no trabalho que ele faz. Será que você se identifica com aquele jeito da pessoa? Busca saber um pouco o que são abordagens dentro da psicologia, o que ali a gente tem os recursos aqui tecnológicos que nos ajudam a entender isso. Então, quais são as abordagens que existem dentro da psicologia? Dá uma conhecida ali, passa por cima, vê o que parece que mais atende com aquilo que você está buscando, para você ir atrás de um profissional que gere uma identificação. Por quê? Dentro da psicologia existem várias maneiras de trabalhar. E cada psicólogo vai escolher uma forma de abordar o adoecimento, a forma de enxergar o ser humano. Então, pode ser que a minha forma de enxergar o ser humano não atenda àquilo que você está buscando. Por isso que muitas pessoas vão no psicólogo e não gostam e falam, nossa, eu fui uma vez, detestei, não gostei, e não voltam mais. Mas isso pode acontecer. Por quê? Porque no processo de psicoterapia é preciso acontecer algo que se chama conexão terapêutica. A relação terapêutica ela precisa ser construída e eu preciso me identificar com esse terapeuta, com esse psicólogo. Se não ter essa identificação, o processo realmente não anda. Então, foi no psicólogo, não se identificou, busca outro, não desiste do processo, não generaliza, né? Que toda sessão de psicoterapia é assim. Eu vou contar uma experiência minha. Quando eu comecei a fazer psicologia, e aí eu fui fazer psicólogo, né? Eu fui na psicóloga uma vez, a primeira vez. Eu fui uma vez. Cheguei na sessão, a mulher só me perguntou, a psicóloga só me perguntou assim, então, o que te trouxe aqui? E aí nossa, gente, eu descambei a falar, e eu falei, e eu chorei. Uma menina ali, 17 anos na época, ou nem isso, não. Por aí, 17, 18 anos. Gente, eu chorava. Saí da sessão destruída. Eu saí da sessão destruída. E cheguei na faculdade, virei pra minha amiga e falei assim, não volto. Nossa, eu não volto. Aquela psicóloga foi muito invasiva. Só que ela só fez uma única pergunta. O que te trouxe aqui? Só que como eu tinha dor demais dentro de mim, que eu não sabia, que eu desconhecia, eu achei aquilo assustador. À medida que eu fui falando e que eu fui vendo que tinha aquilo tudo dentro de mim, que eu não sequer fazia, assim, imaginava, eu fiquei assustada demais. Era dor demais. E aí eu fiquei 5 meses culpando a psicóloga, sem voltar no acompanhamento, no tratamento. E a minha amiga falando, Andressa, isso é resistência. A gente já tava ali fazendo a psicologia, né? O curso, ela, Andressa, isso é resistência. Eu falei, não, ela é muito ruim, não preciso disso agora, não. Depois de 5 meses é que eu dei conta de voltar nela e da gente, aí sim eu consegui fazer o processo, começar realmente, já tinha começado, né? Mas dar continuidade no processo de psicoterapia. Então, buscou terapia, achou estranho, as primeiras sessões você ainda tá conhecendo aquele psicólogo, não desista. Por que eu tô contando isso? Não desista. Ah, Andressa, eu acho que eu não me identifiquei. Busque outro. E outra coisa, eu nem anotei aqui, mas é importante falar, a questão da resistência. Quando a gente começa a fazer um processo de psicoterapia, vão surgir resistências. O que é resistência? Eu faço um esforço danado aqui na vida para esconder minhas emoções, para engolir minhas emoções, porque eu aprendi a fazer isso. A maioria de nós não tivemos o acolhimento que precisávamos no sentido do nosso campo emocional, do nosso universo emocional. A gente não teve esse acolhimento. E muitos de nós foi aprendendo aí tampando isso, aí engolindo isso. E aí eu chego num ambiente terapêutico onde é propício para que eu acesse esses lugares, pode surgir resistências. Resistências, então, por quê? Porque dói acessar, porque eu tenho uma estrutura de personalidade já formada e tenho uma rigidez, aquilo, eu quero defender esse ser que eu sou, e na psicoterapia a gente é convidada a questionar. Então, exige uma dose ali de humildade, que eu vou tendo que ir me humildecendo para eu diminuindo as certezas que eu tenho sobre mim, sobre o outro, sobre a vida, assim, a gente chega no momento que a gente começa a questionar. Então, quando a gente começa a ser convidada a fazer tudo isso, vão se levantar resistências. Aí começa as faltas, tem pacientes que começam ali a dar um jeitinho no pagamento e é meio difícil, ou desmarca muito. Então, tem paciente minha que vem no começo do ano. Aí faz ali 2, 3 sessões, some. Aí no ano que vem, no começo do ano, vem de novo. O que é isso? Resistência. Quando a gente começa a entrar, começa a levantar a primeira camada,
ela escapole porque não aguenta, e isso é inconsciente. Então as resistências, elas se levantam e ela é inconsciente, é importante você trazer na terapia. Então começou a fazer terapia, viu que, nossa, eu não queria ir hoje, nossa, comecei a desmarcar, começa a falar, nossa, eu tô percebendo, né, tá acontecendo isso, pra mim tá difícil vir, tá me incomodando, pro psicólogo te explicar, olha, você percebe que foi depois que a gente entrou nesse assunto? Pra ir nomeando essa resistência, pra resistência não te parar. Bom, dito tudo isso, a psicoterapia tem etapas. As etapas que eu vou trazer aqui do processo de psicoterapia diz respeito à abordagem e à forma que eu trabalho. Então vamos lá. Existem várias abordagens, como eu falei, né? Cada psicólogo vai escolher uma. A que eu escolhi se chama Psicologia Analítica de Jung, e essas etapas estão relacionadas com essa abordagem. Bom, primeiro, eu vou falar dessas etapas de ordem crescente, mas elas vão e voltam, sabe? Mas pra ficar didático, vocês vão ver que eu vou falando primeira, segunda, tá? Mas ela pode ser cíclica, tá? Primeira etapa, cheguei na terapia. Confissão. Eu vou começar a falar. Olha, eu cheguei aqui, então, por exemplo, você chega pra mim, qual que vai ser geralmente a primeira pergunta que eu vou te fazer? Quem te trouxe? Você já fez terapia antes? Você mais ou menos sabe, né, pra me entender, você sabe o que é terapia, né, você já teve alguma experiência ou não, você tá cru, você não tem experiência nenhuma com isso, pra me entender, e eu vou te perguntar, quem que te trouxe, né, quem que te trouxe? Aí você vai contar, você vai falar, Andressa, foi isso, 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 esse contar é a confissão, o momento da catarse. Eu vou colocando pra fora, pode ser que na primeira sessão você chore, pode ser que na primeira não, você é mais defensivo, então você tá ali, você precisa ainda reconhecer terreno pra ver se é seguro. Cada pessoa vai ter uma forma de fazer isso, mas a primeira etapa eu vou conversando, eu vou falando, eu vou desabafando, bem entre aspas, porque é um pouco diferente do desabafo, porque eu vou fazendo perguntas, eu vou puxar uma coisa que você falou, eu falo, olha, isso daqui, e eu vou te fazer pergunta, e aí eu vou te levando, te conduzindo nesse processo de confissão. Beleza. Geralmente esse é o início do processo. O que a gente busca nessa etapa? O segredo. Por quê, gente? Nós somos movidos por conteúdos que nós não sabemos. Esses conteúdos que nós não sabemos, Jung dá o nome de segredo. E são esses segredos que nos adoecem. Tanto emocionalmente, que faz a gente ter crise de ansiedade, que faz a gente ter palpitação, aperto no peito, incômodo, confusão. E sintomas físicos mesmo, dor de cabeça, diarreia, dor no corpo, enfim. Esse segredo gera sintoma. Então, a partir da confissão, eu vou te conduzindo pra gente chegar nos segredos que estão aí ocultos, soterrados, que a gente faz um esforço todos os dias, diários, para manter eles soterrados. E aí na psicoterapia a gente vai trazer eles para fora. Por isso que eu falei da resistência. Vão se levantar a resistência porque a gente quer manter eles presos. Mas eles presos nos adoecem. Então, o ambiente e o vínculo terapêutico proporciona as condições ideais que conduzem o paciente a chegar nos lugares da alma que ele não tem consciência, mas que impactam na sua vida. Dores, traumas, memórias, frustrações, decepções, lutos não elaborados, emoções não sentidas, são exemplos de segredos que são a causa de muitos distúrbios psicológicos e orgânicos, que são as doenças. Bom, essa é a primeira etapa, digamos assim. Mas essa etapa, ela tá permeada em todo o processo de psicoterapia. Tá? Segundo ponto, tá, nossa, eu entrei nesse processo de confissão, falei, vai entrar a segunda etapa, que é a do esclarecimento, que geralmente vem depois da confissão. Peraí, deixa eu ver o que eu escrevi. Pode vir depois ou antes da confissão, pois existem pessoas que não se deixam, logo no início, serem levadas para além do que elas têm consciência e controle, que é chegar aos segredos. Tem pessoas que chegam muito, assim, defensivas, com muito receio de chegar nesses segredos. E aí, o que eu vou tentando fazer? Já trazer esses esclarecimentos antes. Mas eles geralmente vêm depois da confissão. O que é? Aqui entra a interpretação da transferência. Aquilo que o paciente transfere para o terapeuta tem que ser interpretado, ou seja, esclarecido. Então, você vai chegar e você vai transferir para mim os seus conteúdos, as suas angústias, as suas dores, as suas dúvidas, você vai trazer para mim. O que eu vou fazer com esse conteúdo que você me entregou? Eu vou te esclarecer. Eu vou te dar resposta pronta? Não. Geralmente, inclusive, esse esclarecimento vai se dar através de perguntas que eu vou te fazer. Você percebeu isso? Faz sentido para você?
sabe? Eu vou te devolvendo muitas das vezes, na maioria das vezes, em forma de pergunta, que são esses esclarecimentos. Então, às vezes eu vou explicar mesmo, esclarecer mesmo. Olha, isso geralmente acontece porque, por exemplo, no relacionamento mãe-filha, isso geralmente se mostra. Eu vou esclarecer. Acontece muito, né, no relacionamento. Eu atendo muitas mulheres casadas, né, que têm ali suas famílias, e aí eu trago esse esclarecimento, por exemplo, de uma dificuldade no relacionamento com os filhos, e aí ela traz aquela angústia, eu vou esclarecer por que às vezes isso pode acontecer, e com base no que eu escutei da transferência, né, do que ela me trouxe, eu vou fazendo esses esclarecimentos. Então, essa chama análise interpretativa, que nós psicólogos fazemos com base no que o paciente traz. Então, a gente vai analisar as fantasias dessa pessoa, os sonhos, as incoerências, as ambiguidades, as necessidades e demandas infantis. Então, aquela pessoa tá ali no conflito no seu relacionamento afetivo, não entende muito o porquê, e aí eu vou, às vezes, ter que esclarecer para ela aos poucos, com cuidado ali, que ela está trazendo uma demanda que é infantil para o relacionamento agora que é de adulto, e aí vai ter uma incoerência, vai ter uma dificuldade mesmo. Então, a gente vai fazendo esses esclarecimentos com base na transferência, naquilo que o paciente me trouxe. Ótimo. Então, tem o objetivo de tirar essa fase, né, do esclarecimento, tem o objetivo de tirar o paciente das ideias intelectualizadas de seus problemas e sofrimentos. O que são ideias intelectualizadas? Aquilo que o paciente sabe. Não, eu sei, não, eu tenho esse e esse problema, é por causa disso e disso. Eu racionalizei as minhas emoções, então eu tenho uma explicação para aquilo que eu sinto. E aí, na fase do esclarecimento, a gente vai tirar nós psicólogos tiramos esses pacientes desse lugar intelectualizado para trazer ele para esse universo do sentir, que é mais profundo, que é mais silencioso, que não tem respostas prontas, né? Que as respostas precisam ser geradas, é um tempo diferente. Terceiro ponto, educação. Nessa fase, é a fase que Jung chama de adaptação social. Então, você chegou com as suas demandas, fez a confissão, desabafou. Nossa, tem paciente que fala, né? Nossa, eu desabafei, parece que eu tirei uma tonelada de dentro de mim. Essa é a confissão. Aí tem os esclarecimentos, eu vou entendendo, eu sinto isso por causa disso. Aí eu vou tendo insight, eu falo, nossa, é porque eu ouvia meu pai falar isso, eu ouvia minha mãe falar aquilo, é porque eu tive aquela experiência na escola, é porque eu tive esse trauma, é porque eu descobri que eu tenho esse padrão, eu tenho dificuldade de falar não, enfim, esclarecimento. Terceiro, educação. Eu preciso me adaptar socialmente agora de uma forma funcional. Tá, tomei consciência disso tudo. Como é que eu vou agir nos meus relacionamentos a partir disso, a partir dessas tomadas de consciência? É a educação. Como se relacionar agora, como tomar decisões, quais são os meus valores de agora. Então, eu percebi que eu sou movida por valores que vieram dos meus pais, mas que no fundo não fazem sentido pra mim, mas por lealdade eu sigo. E agora? Quais são os meus valores? O que eu quero pra minha vida? E como que eu vou ajustar e adequar isso aqui pro meu dia a dia? Né? Porque eu sou um ser social, eu tô aqui com outras pessoas. E aí? Essa é a fase da educação. O Jung diz assim, ó. Uma árvore que cresceu torta não endireita com uma confissão, nem com esclarecimento, mas que ela só pode ser aprumada pela arte e técnica de um jardineiro. Então, é isso que a gente vai fazer nesse processo de educação. Vai aprumar, tá? Então, vamos endireitar para você. Pra quê, Andressa? Pra eu ser certinho? Pra eu ser super adaptado? Não. Pra você ser assertivo nas suas relações, sabe? Bom, entendi. Muito interessante. Qual que é a próxima? Quarta, transformação. É a fase lindíssima do processo de psicoterapia. Quando você alcança e percebe as transformações reais que vão acontecendo. Claro que quando eu falo transformações reais, eu não tô fazendo uma promessa. Pode ser que você faça terapia, ou já tenha feito, e fala assim, nossa, eu não tive ganho nenhum. Mas por quê? Porque a psicoterapia, ela precisa de um profissional bem capacitado, com uma base teórica consistente, um profissional que sabe o que tá fazendo, e junto a isso, uma pessoa que se dedica, uma pessoa que, apesar das resistências, ela insiste no processo. Ela está ali de corpo e alma nesse processo, dando de si, disposta a amadurecer. Então, depende disso, desses dois pontos. Então, no processo de psicoterapia, se é atendido tudo isso, essa pessoa se dispõe, né, é um profissional ético ali com uma base consistente, vai levando essa pessoa a viver transformações. E aí essas transformações, elas acontecem muitas das vezes de maneira automática. Ela tá ali,
ela toma uma atitude que ela não tomava, e aí na hora ela tomou. Aí ela, de noite, ela foi tomar banho e ela se deu conta, falando, nossa, você viu que ela com ela mesma, eu consegui, eu falei não, e nem vi. Não foi forçado, não foi sofrido, foi automático. Essa é a transformação que a gente objetiva no processo de psicoterapia. Então, essa transformação, ela vem preencher uma lacuna deixada pelas etapas anteriores. Então, tá, eu pus pra fora, você me esclareceu, passamos ali pela etapa de educação. E a transformação real? E o ganho, né, real? Tá aqui, começa aqui. É uma jornada, isso é construído. Então, ela vem preencher essa lacuna deixada pelas etapas anteriores. Ela vem disso daqui, ó. Qual a necessidade da alma que passou despercebida nas fases anteriores? É quando a pessoa começa a questionar e fazer questionamentos mais existenciais, mais profundos. O que a minha alma quer? O que realmente faz sentido para mim? Ou seja, é preciso perceber o que mais ela poderia exigir, além e acima de tornar-se um ser social, normalmente ajustado. O que é esse normal ajustado? Limitar-se à média. A psicoterapia não vem só para te limitar à média, não. Eu quero ser como as outras pessoas, normais. Nossa, as pessoas dão conta de fazer o que eu não faço e eu quero fazer também. Tá, tem muitas pessoas que buscam psicoterapia com esse objetivo. Eu quero dar conta, eu quero ser como as outras pessoas. Nem isso eu consigo. Mas existem pessoas que são na linha, conseguem fazer as coisas que precisam ser feitas, mas têm uma fome maior. Entende? Então, a transformação para cada pessoa vai atender determinadas expectativas e necessidades de cada um, né? Então, tem pessoas que precisam, sim, viver um ajustamento ali, social, o que é esperado de mim, né? Isso eu consigo, e aí a gente vai trabalhando isso. Mas existem pessoas que, sim, eu faço o básico, eu consigo, eu não tenho grandes frustrações, eu conquisto as coisas, eu tenho sucesso, né? Vamos dizer assim, mas eu quero mais, tenho uma fome, tenho algo a mais. Então, a transformação vai acontecer nesses dois sentidos aí. Ser normal para Jung pode ser a meta de pessoas profundamente fracassadas e desajustadas, mas existem outras pessoas que adoecem por ser apenas normais, entende? Então aqui a gente está falando de transformação. Andar na linha acaba se tornando monótono para quem sempre foi correto, ao passo que levar uma vida digna é o anseio inconfesso de quem nunca andou direito. Existem dois públicos e existem dois tipos de transformações que as pessoas buscam, né? No universo da psicologia, o que existe são apenas casos individuais e suas necessidades e exigências são as mais variadas possíveis, tão divergentes que, no fundo, nunca se pode saber de antemão o rumo que vai tomar este ou aquele caso. Então, a pessoa me procura, a gente não sabe de antemão aonde a gente vai parar nesse processo, porque cada um tem uma fome, cada um tem uma necessidade. E aí, nesse processo que eu fui falando das etapas, a gente vai caminhando nelas e aí a gente vai vivendo transformações. Eu falo a gente porque nós psicólogos também vivemos. Com cada caso a gente precisa se deixar ser tocado pra gente ser transformado junto com esse paciente. E aí a gente vai vivendo transformações juntos, né? Juntos. E onde a gente vai? Quem que eu vou me tornar? Não sabemos. Só no processo pra gente descobrir. E é a coisa mais linda, né? Eu sou apaixonada. O tratamento é o produto de uma interação entre o paciente e o psicólogo, como seres inteiros. Então, uma coisa que é muito importante isso é com o tempo, mas esse paciente desenvolvendo no psicólogo uma confiança. Por quê? Para ele se deixar ser inteiro, aos poucos parar de fingir um pouco e tirando a máscara. Por quê? Porque existe algo na psicoterapia que é quando eu projeto no psicólogo minha mãe, meu pai. E aí eu acho que aquele psicólogo espera de mim determinadas coisas. Então eu já vou com uma máscara pronta ali, já vou, nossa, o que eu preciso ser para ser querida, né? Ou vai numa afronta, peraí, eu vou me defendendo, porque por conta do ambiente que eu vivi, eu me defendo do outro. Então, percebe que nesses dois pontos não há interesa, a defesa, a idealização, né? Então, a gente precisa, para vivendo essa transformação, cada vez mais se deixar ser inteiro. O que é ser inteiro? Mostrar o que realmente está incomodando, o que realmente se é, para a partir disso ser possível viver essa transformação dessa última etapa. É o encontro de duas realidades irracionais. Por quê? Na psicoterapia, existe um encontro aqui. Oi, tudo bem? Não sei o quê. E eu vou te fazer um esclarecimento. Isso aqui é o quê? Consciência.
Consciência. Mas existe um encontro que acontece a nível inconsciente. O meu inconsciente se relacionando com o seu inconsciente. E aqui há um outro nível de transformação, só que ela é mais profunda. Por isso, gente, que é importante no processo de terapia fazer toda semana, sabe? Ter um compromisso de fazer, não ter aquela pressa de ter resultado rápido. Porque vocês percebem o quanto isso é complexo, é melindroso. A gente precisa vencer várias barreiras, vencer a resistência, vencer o medo, ir se entregando. E, gente, não tem como a gente viver tudo isso em 2, 3 sessões. A gente precisa construir isso juntos, na relação terapêutica. Então, por isso que é importante. Faz toda semana, e aí você vai, a partir do momento que você vai vivendo transformação, você vai sentindo uma autonomia, uma necessidade de autonomia. Aí sim há de se pensar um espaçamento dessas sessões e a alta. Mas a alta, ela é um processo até chegar na alta, não é? Fiz hoje, amanhã eu tô de alta. Não é assim. Porque é um processo que é construído. Por isso que é importante para um tratamento psíquico, muitas das vezes, a personalidade do psicólogo. Então, por isso que eu falei no início, se você for num psicólogo, não gostou, não se encaixou, não fez sentido para você, busca outro, não desiste, não generaliza. Por quê? A personalidade do psicólogo faz parte do tratamento psicológico. Então, pode ser que aquela personalidade daquele psicólogo não encaixou com as questões que você precisa trabalhar, não encaixou com aquilo que você precisa. E aí você vai, como muitas pessoas falam, nossa, eu fui, aquele psicólogo não falou nada, ele ficou só olhando pra minha cara, que horror, não sei o quê. Tá, aquele jeito de trabalho não atendeu aquilo que você precisa, busca outro. Não são todos os psicólogos que são assim, depende da abordagem de cada um. Entende? Por quê? Porque a personalidade do psicólogo faz parte do tratamento psíquico. Entende? Por isso que cada um tem um jeito e isso é rico, certo? O encontro de duas personalidades é como a mistura de duas substâncias químicas diferentes. No caso de se dar uma reação, ambas se transformam. Então, a etapa da transformação da psicoterapia é sobre isso. É quando essas duas pessoas conseguem se encontrar de verdade, estão inteiras no processo, e a partir desse encontro há a transformação. Mas vocês viram que, por mais que eu falei que é cíclico, mas existe um crescimento realmente das etapas, porque a gente precisa vencer algumas coisas para chegar nessa transformação. Só que a gente chega desesperado para resolver e não espera viver etapa por etapa, construir tudo isso que eu fui falando para vocês, para realmente a gente finalmente chegar naquilo que eu tanto quero viver na psicoterapia, que é a transformação. Ela é gradativa, ela é construída, ela é um processo que demanda tempo, que demanda você se comprometer e ter consciência. É difícil. Vai ter terapia vai ter sessão que pode ser que você saia pior do que você entrou. Por quê? Porque você entrou, acessou lugares ali de muita dor, você vai precisar de um tempo, você vai precisar chegar em casa, chorar, pôr aquilo pra fora. Mas a cada mergulho desse, uma nova porção de si emerge, uma força diferente emerge. E aqui que acontece a transformação. É aqui que eu faço aquilo que eu não dava conta de fazer, mas é automático, eu não forcei. De repente eu falei, não. De repente eu tomei uma decisão sem perguntar pra ninguém antes. Eu parei com aquela insegurança, eu tô ali no meio do povo e não passo mal mais. Mas até eu chegar nesse ganho, foi construído algo antes. Não tem como a gente ir numa sessão e já ter essa expectativa de resolver. Não, Andressa, em um mês, será? Então se eu vim toda semana em um mês, eu já consigo. Não, gente, calma. Né? É construída, a gente precisa ter paciência. A psicoterapia nos convida, gente, a sair dessa coisa linear, sabe? Dessa coisa rápida que nos é vendida, né? Hoje é nos incentivado, né? Essa coisa de busca por respostas prontas, por soluções rápidas. E a psicoterapia vem na contramão disso. E quanto nos exige força para sustentar essa espera, para sustentar esse processo, sabe? De você morre e aí você vive de novo. O que é morre? Aquele eu que eu achava que eu era, aquelas dores que eu carregava e que já eram minha identidade, aquilo precisa morrer. E aí um novo ser vai nascendo. E isso é um processo. Isso é um processo. Então, esse vídeo que eu tô gravando aqui, né, para vocês, tem o objetivo de fazer com que vocês entendam o que é a psicoterapia, quando buscar, por que buscar, como buscar um profissional e você entender as etapas que eu faço, né, aqui de acordo com a minha abordagem, que eu vou conduzindo você,
nessas etapas, né? E o que é o nosso objetivo, né? Não vai ser só o seu, mas o meu também, de viver transformação real. Real, não é fantasiosa, não é mágica, não é só comportamental, não, é real, profunda. Essa é a minha proposta. Eu espero que você tenha compreendido, né, tudo isso que eu falei, eu espero ter respondido essas perguntas. Se você tiver alguma dúvida, você pode me mandar mensagem aqui no direct, tem o link lá na minha bio, você acessa o meu WhatsApp pra gente conversar sobre isso e não adia esse processo. Se você sente que é a hora de fazer psicoterapia, faz, não adia mais, porque quanto mais você adiar, estando ali em sofrimento, mais difícil fica todas essas etapas, a gente ir chegando em todas essas etapas, sabe? Porque aí vai ficando muita dor, vai ficando muito assunto, né? Então não espera não, tá? Viu? Faz, marca, começa o seu processo, tá bom? Um beijo, obrigada pela atenção até aqui e até a próxima.